Olá, ouvintes! Vamos iniciar mais um episódio do Pode Saber. Sou Maria Feitosa, professora da Escola de Saberes Daniel Walker. Sou uma mulher branca, estatura mediana, cabelos loiros, longos e ondulados. Estou calçando uma sandália preta, calça e blusa na cor preta. Portando óculos de grau e brincos redondos na cor prata. Atrás de mim tem uma parede branca. Olá pessoal, eu sou Vitor Eufrásio, também sou professor aqui na Escola de Saberes. Eu sou um homem pardo, barbudo, estou usando uma camisa preta, uma calça preta e um tênis preto. Atrás de mim tem uma parede branca. E hoje a gente recebe aqui no Pode Saber a Maria das Dores Guilhermino Damião, mais conhecida como Dorinha do Horto. Ela é formada em História pela UVA, é pedagoga pela URCA, especialista em Português e Arte pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. Dorinha, seja muito bem-vinda. Ok, então bom dia. Oi, gente, eu sou a Dorinha do Horto, como me chamam. Eu tenho estatura baixa, eu sou da família indígena, então sou uma índia, tá? Então, minha bisavó era indígena. Estou aqui sendo convidada para o dia de hoje. Estou portando camisas, a minha blusa é estampada e calça verde. Atrás de mim tem uma bela parede branca. Ok, Dorinha. Dorinha, então, para início de conversa, né, sempre a gente gosta de conhecer um pouco dos nossos convidados. Então, nos fala um pouco sobre a sua história de vida. Quem é Dorinha? Então, eu sou filho de romeiro. Como uma boa parte dos juazeirenses veio de algum outro lugar que não era exatamente daqui. Então, eu sou filho de uma família de romeiro que morava em Pernambuco, no interior do Pernambuco, uma cidade chamada Tacaimbó. Fica próximo de Caruaru. E meu pai vinha sempre em romaria. Ele veio uma vez a pé, com 14 anos de idade. E ele vindo todos os anos em romaria, tinha o desejo de morar aqui. E ele faz parte desse grupo de romeiro que acredita que para vir morar em Juazeiro tem que sentir o chamado do meu padrinho. Então um dia ele veio em romaria e na volta sentiu que era hora de vir para o Juazeiro. E chamou lá um fazendeiro vizinho que queria já comprar as terras e vendeu tudo. E a gente vê assim, muito rápido. Eu tive uma experiência de ver os caminhões pau de arara passando de frente dos nossos terrenos, né, na estrada que tinha de terra, e os romeiros cantando. E a gente subia no alpendre, que tem lá uma bancadinha do alpendre, e a gente ficava sinalizando para os grupos de romeiros que vinham, né? Eles cantando bendito, bendito, louvado seja, né? A coisa mais linda do mundo. E eles cantavam mesmo. Todo mundo corria para ver aquele monte de romeiro que vinha para cá. Então, a minha infância, eu vi isso. Mas, ainda criança, já vim embora para morar em Juazeiro. Nunca vim em romaria, porque era muita gente. Aí, pai só podia trazer um ou dois, e geralmente vinha o mais velho, né? Os mais novos ficavam. Então, eu nunca vim em romaria cantando. Já vim para morar. E chegando aqui, eu me deparei, né, com esse fenômeno de romaria. E eu sabia que Padre Cícero era uma figura religiosa muito importante para a minha família. Se falava muito dele. E da Beata falava, mas muito pouco. Tá? Então, eu passei a conhecer a Beata aqui. Depois que eu cheguei a conhecer melhor, né? Que só se falava que tinha. Mas quem era ela, a importância dela, eu não sabia. Dorinha, a gente está essa semana vivendo a Semana da Beata Maria de Araújo, né? Especialmente nas nossas escolas. E eu queria saber como se dá a sua relação pessoal com a pesquisa da Beata Maria de Araújo. Pois é, como eu estava falando, sou filho de romeiro. E uma das personagens que me chamou a atenção, me chama até hoje, é exatamente essa menina, essa menina negra que faz parte da história de Juazeiro, é uma peça, assim, vamos dizer, fundamental na história, mas que sempre foi excluída. E eu ficava curiosa em saber o que foi que houve com essa moça, por que não se falava. Quando eu vim morar aqui, eu fui logo morar no Horto, na Colina do Horto, bem ali naquela rua que chamava Rua dos Pombos, e agora é Rua Paz Jesus Flor. E eu tive um contato, assim, uma experiência pessoal com as senhoras do casarão, as beatas que ali moravam. Então, era comum a gente ver elas caminhando, rezando o rosário ali, de frente do casarão, às 5 horas da tarde, né? E depois se recolhiam. No casarão ali era tipo um convento, elas ficavam lá dentro.
E como a gente não tem escola construída, uma das salas do casarão foi cedida pelos salesianos à prefeitura. Então, lá foi minha primeira sala de aula. Aí lá que eu tive contato com essas senhoras. E eu perguntava a uma delas, todo mundo falava em Padre Enciso. Quando eu fui ver quem era a beata, direitinho, eu acho que eu tinha uns 15, 14 anos, e eu queria saber por que não se falava da beata e o que é que ela sabia sobre a beata. Só que elas sabiam só tudo, mas qual era a lei que reinava entre elas? A lei do silêncio. Não o silêncio, assim, era proibido, foi proibido para Padre Enciso, né? Quando ele foi suspenso de ordem, uma das regras foi não comentar sobre o fenômeno do milagre, e especialmente a beata. Então, entre as penitentes, as senhoras que tinham lá no casarão, elas também não falavam, porque ela dizia, não, meu padrinho pediu que não se falasse, porque depois a igreja vai falar, nós não podemos. Então, de certa forma, omitia. Então, a minha relação com ela foi mais uma curiosidade em relação à participação dela na história de Padre Enciso, que atraía tanto o Romeiro, mas que o Romeiro fala dela, só que falava em segredo. Tá? Era como se fosse um fenômeno proibido. Entendi. E tem alguma relação dessa sua curiosidade com a sua entrada no curso de História? Tem com tudo. seu querer? Com o curso Tem de História? tudo, porque assim, eu já pesquisava isso, naturalmente, porque eu queria saber por quê. Por que ela existia, mas não se podia falar sobre ela. Talvez foi mais por curiosidade mesmo. E quando eu fui cursar História, fui escolher que curso eu queria, como meu pai já era... Meu pai era o tipo historiador do local, né? Todo mundo se reunia para ouvir ele contar história, então já herdei esse meu pai. E eu fazia isso também, eu contava história para meus irmãos pequenos. E quando eu gostava de uma coisa, eu ia atrás para falar sobre aquilo. Então, eu fui fazer História, cursar, porque eu gostava de História. Só que, dentro do curso de História, eu tive a orientação dos professores. Até porque, quando você está fora da universidade, você não tem esse olhar, né? Quando você chega lá, todo mundo te orienta. Olha, tu está no lugar assim, esse lugar é lugar de pesquisa. Foi quando eu comecei a ler mais sobre a beata e comecei a ver como era a vida dela. Mas a minha monografia, eu fiz duas. Uma monografia eu fiz sobre as cartas que o Romeiro escreve a Padre Enciso, na especialização do curso de Português e Arte. Eu fiz uma síntese sobre isso. A importância dessas cartas que esse Romeiro escrevia para o Padre Enciso e que continua escrevendo até hoje, como se ele fosse ler essas cartas. É muito curioso, é muito legal. E eu encontrava essas cartas onde? No meu ambiente, do meu estudo, lá onde eu estava. Né? Ali onde eu morava, onde eu frequentava. E eu passei, assim, no dia a dia mesmo, naturalmente, passei até a conviver mais com essas penitentes beatas dentro do casarão. Cheguei a morar lá há 25 anos. Então, cada romaria a gente tem que juntar aquele monte de papel que ficava no pé da estátua, dentro da capela, que não tinha a igreja grande que tem hoje, né? Então, a gente, tudo era ali, se movia, todo o movimento acontecia da estátua para o casarão e Santo Sepulcro. Então, nesse espaço religioso, você via muito, chama de ex-voto, né? E entre os ex-votos estavam as cartinhas, coisa mais linda do mundo. Então, não tinha como você não ler, porque você ia organizar, e boa parte desse material era jogado fora depois. Até se chovesse, né? Só que depois nós fomos separando esse material e guardando para pesquisa, né? Porque a gente foi vendo que era importante. Mas aí eu comecei a ver mais sobre esse povo, essa penitente, essa beata que era esquecida. Aí na minha outra monografia eu fiz sobre o horto, o mundo místico dos penitentes, porque eu já tinha contato com eles. Eu queria saber como era a vida desse povo que herdaram da beata, que as beatas herdaram desde o padre Biapina, né? Veio deles até hoje. Dorinha, e a partir de tudo isso que você nos conta, né, essa sua relação tão forte com essa pesquisa relacionada à beata, nos fala um pouco quem é a beata Maria de Araújo. Quem é a beata? Ela é exatamente, eu acredito assim, ela é uma das pessoas que fez parte dessa mística religiosa do Juazeiro e que teve como uma missão importante na formação religiosa daqui. Quando o Padre Enciso, como pastor,
principal, né, à frente de tudo, ele teve, vamos dizer que, essa mostra, esse sinal espiritual de Deus perto dele. Porque quando ele teve contato com ela, ela tinha 9 anos de idade. E ele acompanha a virtude dessa menina, o fenômeno místico que ela tinha, visões com Jesus Cristo, sonhos, tudo era compartilhado. Então, assim, eu acho que ela veio mesmo para ajudar Padre Enciso nessa missão, de como ele acreditava, né, de cuidar desse povo. O problema foi que ela foi mal interpretada, não foi aceita. Então, eu vejo ela como uma pessoa que foi preciso estar ali, mas que a igreja não entendeu na época. Hoje talvez entendam, né? Porque no momento não podem se falar dela, né? Se fala mais sobre o Padre Enciso por conta desse processo de beatificação. Mas ela teve esse papel, esse peso maior na história do Juazeiro, sim. E diz na história que ela tinha um papel espiritual tão, vamos dizer assim, tão importante, que quando houve a sedição de Juazeiro e Crato, né, a Guerra de 14 chamada, ela acreditou e disse para Padre Enciso: eu vou entregar minha alma em troca da paz de Juazeiro. É tanto que ela morre em 17 de janeiro de 1914. E uma das frases dela foi essa: meu padrinho, eu pedi a Jesus que me levasse para deixar o Juazeiro salvo, o Juazeiro em paz. Era uma troca na visão dela. E realmente foi assim que ela se foi, né? E assim, isso é dados, isso é fato, mas também é uma crença espiritual. Ela foi como se fosse aquela penitente que sofreu a vida toda, esteve ao lado vamos dizer, da parte sagrada, a parte espiritual muito importante, que para um padre, né, o auge é a Eucaristia. E ali estava Jesus, na crença dela, e ela tinha sonhos com ele, mas que, infelizmente, ela foi muito perseguida, muito sofrida, que até hoje ainda, agora que estamos, né, começando a falar sobre ela. E eu via que ela era esquecida, e eu ainda solteiro, eu pensei em fazer uma renovação na minha casa. Mas eu pensei, a renovação geralmente se faz quando é casado e se faz aniversário de casamento. Mas eu era solteira. Aí eu pensei, não, vou fazer sim, que eu sei que é uma consagração ao coração de Jesus, mas eu vou escolher uma data importante. Poderia ter escolhido meu aniversário, a data que chegamos aqui, mas não. Mas como eu vi que ela estava esquecida, eu fiz em homenagem a ela. Então, todo dia 17 de janeiro, a gente faz a minha renovação, em homenagem a ela, ao dia da morte dela. Eu poderia pegar o dia do aniversário, que é agora, né, 24 de maio, que é também o dia da Nossa Auxiliadora. Então, eu não peguei o nascimento dela, porque para a igreja, o dia que se celebra os santos, né, o dia da vida espiritual, mais simbolicamente, é o dia da morte, porque a morte não é considerada um fim, é a passagem para a vida eterna, né? Os santos se celebram o dia de sua morte, né? Só São João, né, que é o dia do seu nascimento, mas os demais é tudo o dia da morte. Então eu pensei em homenagear a Beata, e também a intenção, como eu sou professora do bairro, sou catequista, e ninguém sabia sobre ela, a minha intenção também foi que, fazendo uma homenagem a ela, rezando no dia da morte dela, não esqueceria, né? Era uma forma também de lembrar. É tanto que nas minhas primeiras renovações eu entreguei uma foto dela com uma pequena biografia dela atrás, para todo mundo que veio para a renovação. E em minhas aulas eu também faço isso, eu trabalho muito a Beata. Meus planos já tem ela como, né, auge agora do mês de maio. Exatamente a pergunta que a gente ia fazer logo depois, né? Você falou sobre a Beata enquanto formadora no sentido religioso, no sentido espiritual. E eu gostaria de saber como a gente pode relacionar a figura da Beata com o contexto educacional de Juazeiro, atualmente. Ela foi uma menina que, na época, não teve educação para ela. A educação que eu falo, a leitura escrita, né? Ela não frequentou uma sala de aula. Não porque não quis, porque não tinha. Né? Porque não tinha. Então, toda a vida dela, ela foi criada analfabeta. E, infelizmente, esse foi um dos pesos que caiu sobre ela quando a igreja, na época, né, os bispos, na época, queria saber quem era essa menina. Então, era uma menina, para a igreja, simples, sem valor, sem estudo, sabe? Então, vê a importância do estudo, porque se deve estudar mais e incentivar o jovem, né, a querer mais isso e querer a descobrir mais a sua história, né, querer pesquisar mais. Então, na educação,
que temos hoje, né, com tanta tecnologia, com tantos avanços, só resta mesmo botar a turma para pesquisar e estudar, né, porque ela não teve essa oportunidade. Eu fico imaginando uma menina analfabeta que só conheceu a religião como orações populares diárias, né, e se vê diante de uma comissão de igreja para ser julgada. O que passou na cabeça de uma menina dessa? Né, dessa mocinha? Muito, assim, foi muito violento o jeito como aconteceu, porque ela foi julgada mesmo e foi dita como mentirosa. Né? Tu tem a informação, Doriane, de quantos anos ela tinha? Quando ela foi julgada, ela já tinha, só somar, né? Do ano que ela nasceu. Eu não sei te falar exatamente, mas era mais ou menos uns 25 anos, por aí. Já era adulta, né? Já era adulta. É. Existe a figura de outra beata, a beata mocinha, né? Que aí ela já é mais conhecida, até aparece numa música de Luiz Gonzaga. Você acha que, de alguma forma, a Beata Maria de Araújo ela foi invisibilizada tanto que nem para ser mencionada dentro de uma música? Eu acho que talvez não foi essa a intenção. O problema foi o contexto religioso da época. Ela era um ato proibido. Ela era como se diz, ela era um fenômeno proibido de se falar. Então, nessa época, não hoje. Hoje o pessoal já pode contestar a igreja, fala da sua opinião. Naquela época era proibido falar mal. Era proibido até opinar que o bispo não estaria certo. Quem era maluco fazer isso? Nunca. Por exemplo, a ordem que as senhorinhas tinham de não falar, obedecia ao Padre Inciso. Padre Inciso, por outro lado, obedeceu à igreja. Quem fala que ele foi desobediente está mentindo. Porque quando o bispo disse, a partir de hoje não se fala mais nesse fenômeno, ele não falou mais. E ele pediu aos seus, que acreditavam, né, que não se falasse mais sobre o fenômeno do milagre. Então foi mais uma questão de obediência religiosa. Quem entendeu na época, obedeceu. Talvez nem tanto a igreja, mas obedeceu ao meu padrinho, que foi ele que pediu. É tanto que ele diz, hoje a igreja me condena, amanhã ela me defenderá. Então, quem tinha respeito por ele, carinho, obedeceu a ele. Tá? E é por isso que a beata fica esquecida também. Era um ato proibido. Não é brincadeira que até o nome de Padre Inciso foi proibido pela igreja, né, a realizar batismo. Então, imagina, o nome dele não podia, imagine falar dela. O meu irmão mais velho não foi batizado com o nome de Cícero porque era nesse período de proibição. Meu pai levou e o padre disse, não, seu Zeca, o seu filho não vai poder ser batizado com o nome de Cícero. Esse, mas eu fiz promessa ao meu padrinho, mas infelizmente eu obedeço a ordem. Isso lá no Pernambuco, que tinha a ver. Né? Lá no Pernambuco. Aí o que foi que o padre fez, para não desgostá-lo, botou o nome do meu irmão mais velho de Cizenando. Mas nós nunca chamamos Cícero até hoge. Cizenando, para não ser Cícero. Está entendendo? Para parecer com Cícero. Ele podia justificar, não, eu vou basear como Cícero, não lembrando do padre Cícero. Lembrando, sei lá, do imperador romano que se chamava Cícero, alguma coisa assim. Mas não, era o nome Cícero que era proibido. Entendeu? Agora, por que a Beata Mocinha, né, é mais lembrada do que ela? Porque, veja, ela realmente era uma figura muito recatada, porque o mundo dela é um mundo espiritual, um mundo de oração. Talvez só passaram a conhecer ela porque aconteceu esse fenômeno. Talvez ela morresse e ninguém nem soubesse quem era, como as outras que tinham ao redor dela. Não tinha só ela, tinha outras mais que rezavam, mas ninguém quase nem sabe o nome delas. Por que Beata Mocinha ficou famosa? Porque Luiz Gonzaga fez a música em homenagem a ela. Sim, mas qual era a importância dela? Ela era a secretária do Padre Inciso. Tinha coisas que ela resolvia para o Padre Inciso. Então, se você fosse visitá-lo na casa, você tem que passar pela Beata Mocinha, entendeu? Ela organizava a fila, a ordem das pessoas, que hora vai falar com o meu padrinho, se ele pode atender ou não. Então, de certa forma, ela agendava essas coisas. Então, você não chegava a Padre Inciso, se você não encontrasse com ele em um ambiente público, na casa dele, ela era a governanta, ela quem ditava, quem dizia as ordens. E talvez entre as beatas, eu não sei bem das outras, mas pela lógica ela é a que melhor se desenvolvia na leitura, na escrita, né? Então, tem aí documentos de algumas terras que ela chegou a assinar em nome do Padre Inciso. Chegou a vender, entendeu? Então, ela tinha essa liberdade. Ela era realmente essa secretária executiva. Por isso que ela é tão lembrada. Né? E por lembrar, assim, a letra da música diz o quê? Diz exatamente o percurso. Santa Beata Mocinha, eu vim aqui e vim ver meu padrinho.
Tá lógico, é isso que ela fazia. Recebia e dizia, ó, vem a tal hora. Ele está descansando, ele está almoçando. Se era uma autoridade, podia receber ou não. Ela ia lá, perguntava. Mas ela era quem recebia as pessoas. Então, era mais fácil saber o nome dela do que das outras. E é muito interessante, Dorinha, escutar tu falar, né, assim, com tanta propriedade sobre uma figura, né, uma figura histórica para Juazeiro do Norte, que por um tempo foi proibida essa fala, né, foi proibido estar citando sobre ela, falando, que nem você bem explicou, mas hoje em dia podemos. E o que vemos é que hoje em dia está existindo, né, está nesse início de pesquisa sobre a Beata Maria de Araújo, e que é muito importante. Eu estou agora como professora da comunidade também lá, né, na mesma escola que Dorinha, e uma das coisas que eu percebi, questionando em aulas, é que a maioria dos alunos, quase todos os alunos são da comunidade, mas que nem todos, e que pouca parte, boa parte, né, não conhece a Beata. Com tanta propriedade, sabe o nome da Beata Maria, mas não conhece. E aí é tipo assim, mas vocês estão na comunidade, Juazeiro inteiro precisa conhecer, mas vocês com mais propriedade ainda. Eu acho assim, que é para vocês falar para o mundo, né? Vocês, enquanto aqui, são esses protagonistas também para para pesquisar sobre a Beata. Não dizendo que é uma obrigação para eles, enquanto estudantes, enquanto moradores de lá, mas que é bom a gente saber a história da nossa comunidade, né? E trazendo para esse contexto, Dorinha, como que você enxerga o legado da Beata atualmente e como que está esse reconhecimento na atualidade? Então, na atualidade, eu já vejo que já tem uma ampliação maior. Por exemplo, já se celebra o aniversário dela por alguns grupos, né, como aquele grupo da Beata, que, por sinal, fez um trabalho excelente, né, que buscou, diante da lei, né, uma lei que dá à Beata a visibilidade em ambientes públicos, né, já é agora, sabe, né, toda a repartição de público agora já é lei ter a foto da Beata junto de Padre Cícero. Isso foi uma conquista muito boa. A gente recebeu o Dejailson no penúltimo episódio, antes desse, e ele falou sobre o UAB, né? Que o polo da UAB de Juazeiro leva o nome da Beata. Sim, que Então, que ele está fundando, né? Agora, é isso. Isso, Ele isso. falou Então, isso mesmo. já é um ganho muito grande, né? Pois é, já vai ter essa homenagem a ela. E assim, mas a lei municipal foi muito legal. Porque agora, realmente, onde tem a Beata, tem que ter Padre Cícero. Eu até brinquei e disse, e agora? Tem uma grande estátua do Padre Cícero no Horto. Quem vai fazer a grande estátua da Beata ao lado do Padre Cícero no Horto? Quem vai se habilitar? Imagina. Né, a lei? Quem sabe? O próximo prefeito pode pensar sobre isso. Mas isso já é um avanço. Já se tem caminhadas, só tem que ter cuidado nas caminhadas, porque assim, teve período em que o pessoal estava cobrando o corpo da Beata, a igreja atual, porque na história diz que o bispo mandou retirar o corpo dela por meio de fanatismo, tal. Segundo o padre João Carlos, pesquisador, que ele agora está na Itália, o padre João Carlos Perini, ele é salesiano, é um italiano que conviveu com a gente por mais de 10 anos, mas ele fez uma pesquisa muito legal. Segundo ele, e também tem no livro da Amália Xavier, o corpo da Beata não foi retirado, foi desmanchado o altar que tinha acima do túmulo. Então, ele acredita que ali, abaixo daquele altar, tem restos mortais dela ali, porque era tipo uma gaveta, tá entendendo? Então, aí embaixo é oco. Provavelmente ali tem alguma amostra. Que a Amália Xavier diz isso, que o pai de Amália Xavier foi ele que construiu esse altar acima do túmulo. Então, quando o bispo deu a ordem, foi para desmanchar esse altar. Porque os romeiros já estavam trazendo flores, foto como promessa, já estavam assim, reconhecendo ela como uma pessoa espiritual dentro da religiosidade do Juazeiro, que para a igreja era um fanatismo e eles tinham medo, né, de que isso aumentasse. Então, o bispo achou que, tirando o túmulo dali e desmanchando, isso acabaria. E também tem uma história dos lencinhos, né? Tu consegue falar alguma coisa sobre esses lencinhos? Não, os lencinhos existiu sim. Existiu uma urna. Cada vez que a hóstia se transformava em sangue, né, colocava esses paninhos para ser recolhido, mesmo porque o próprio Padre Cícero acreditava nisso, que era uma ação divina, e ele recolhia e guardava. A ordem de queimar os paninhos existiu? Claro que existiu, e mandou queimar sim, né? Agora, entre essas pessoas, teve aquelas que eram bem próximas do Padre Cícero, que ele chegou a dar um paninho, acho que foi a Dona Maria das Dores, que é a avó
do empresário Maninho, que infelizmente, né, esse ano assassinaram ele. E a família dele tem esse paninho guardado. Acho o único paninho assim, de prova desse milagre. Né? E o padre Cícero pediu para ela, não dê a ninguém, guarde. Por quê? Ninguém sabe se ele previa o futuro, que iam precisar depois, mas o fato é que o que tinha na urna foi queimado. Entendeu? Isso aí foi verdade, sim. E aí é onde ficava esse silêncio, né, sobre a beata. Agora, tem um fato que eu queria dizer aqui. Por favor. Se você olhar a atitude de Padre Incis quanto a esse fenômeno da beata, ele se posicionou como um fiel amigo. Porque, veja, ele como padre, quando o bispo chamou e disse, ou você diz que isso tudo, que diz que é milagre, é uma fantasia da beata, ou então vou ter que lhe suspender suas ordens. Para um padre e para ele, o sacerdócio é o auge de tudo, né? É o que faz dele o padre, né? Mas veja o que aconteceu com o padre Inciso. Ele não deixou a beata de lado, ele não jogou a culpa na beata, ele não disse que a beata estava, vamos dizer, foi um equívoco da beata, como eles queriam que ele dissesse, né? Que foi um engano, que o milagre não aconteceu. Ele, como padre, assim, diante da situação entre ele e o bispo, ele podia muito bem sair de boa. Jogar toda a culpa na beata, pobre de uma senhora analfabeta, simples, não entende de teologia, talvez tenha confundido, e depois falar para ela, eu tive que mentir para não me prejudicar, não era? Muito simples. Não tiraria ele das ordens, tchau. Mas não. Ele acreditou tanto, e ele teve tanto carinho pela beata, que ele não deixou ela sozinha. Isso eu acho muito bonito. Ele foi um fiel amigo. Preferiu ele ser castigado do que ela. E ele assume, e ele diz, não, eu não vou dizer que é mentira aquilo que eu também acredito. E ele não deixou a beata sozinha nessa. Agora ele foi o mais castigado, né? Porque ele tirou a ordem sacerdotal dele. Mas ele não desistiu. E ele tem uma fé muito grande na Mãe de Deus, né? É tanto que é isso que acontece com o Padre Inciso. Ele escolheu que o bispo o castigasse, talvez ele nem, sei lá, na hora talvez não foi impulso, foi consciência mesmo. E as ordens dele foi retirada. Porque ele não desmentiu, porque ele não quis mentir, porque na verdade ele ia mentir. Ele ia mentir dizendo que era mentira aquilo que ele acreditava. Sim. E ele é tão honesto, que isso que eu me admiro nele, que ele acreditava e pronto, e foi até o fim. Hoje em dia a igreja jamais faria isso com ele, né? Mas na época o bispo disse, pronto, então suas ordens vão ser suspensas. Ele ficou sem poder celebrar, sem poder batizar. E foi esse o preço que ele pagou. Mas não deixou a beata sozinha. Isso é muito bonito de ver. Fiel pastor mesmo, um fiel amigo. Esse deu a vida para suas ovelhas, né? E o castigo dele, além de ser retirado às ordens, foi retirado de Juazeiro por um tempo, né? Mandaram ele para Caririaçu, depois mandaram para Salgueira, né? Ficou um tempo lá e até que ele foi para Roma, pedir ao Papa, né, o que resolver. Que, por sinal, o Papa Leão XIII, que agora o Papa atual escolheu o nome, né, Leão XIV, em homenagem a esse Papa. O Leão XIII é o que recebe Padre Inciso na época, entendeu? Nossa, interessante. Tem a foto dele lá no Casarão do Horto, ali perto da Sala do Coração de Jesus. Aquele é o Leão XIII, ele que recebeu o Padre Inciso na época, tá? Então, ele sofre tudo isso. Imagina, tu ia a Roma naquele tempo, quando não tinha avião. Meses dentro de um navio. E a dificuldade, outra coisa que eu queria também lembrar para vocês. Para ele chegar até Roma, aqui na região, nenhum padre podia ajudá-lo, porque todos tinham medo de suspensão. E ele foi para o Recife, né, que de lá que pegava o navio e tal, e lá que ele conhece um padre salesiano. E esse padre é quem ajuda ele. Dá todo o endereço direitinho, o local, você vai se hospedar aqui, procura o inspetor fulano. Ele deu toda a assistência a Padre Inciso em Roma, aqui no Recife. E ele foi com tudo certinho. E lá ele foi realmente uma casa salesiana. É lá onde ele conhece os oratórios, conhece a família salesiana, e por isso que depois, quando ele volta, já velhinho, quando ele vai fazer o testamento, ele não esquece de quem mais o ajudou. Né? Então, enquanto os padres daqui rejeitaram, ele teve essa ajuda. E isso tem que ser falado, e que ninguém fala isso. Porque eu também queria saber por que ele deixou o horto para os salesianos, se nem aqui tinha salesiano. Não é? Por quê? Mas que relação ele teve? Se não tem nada a ver, nem Romaria eles entendiam. Mas aí está, na hora
que ele mais precisou, né, como ajuda eclesiástica, né, uma ajuda de um padre que precisava que alguém ouvisse, a turma que rejeitou ele. Quem acolheu foi um padre salesiano. Aí está explicado. Está vendo? Na hora que ele mais precisou. Uma completa aula, né? É muito lindo. E daí também o carinho dele, de Padre Enciso, agora voltando para a Beata, para esse povo penitente. O carinho dele para a Beata, as outras, que ela não era só aquela grupinho que rezava, ela receberam o hábito. Tinha um ritual, tem todo. Se você ler na história das Beatas, elas receberam o hábito pelas mãos do Padre Enciso, que ele podia muito bem depois fundar uma congregação das Beatas. Né? Mas por conta desse fenômeno do milagre, né, atrapalhou um pouco. Mas eles tinham todo um ritual de receber o hábito, de usar, de rezar aquele período de tempo. É tanto que a quaresma, os 40 dias de quaresma, ela rezava com o Padre Enciso. Tá? Que é aí que surge o horto, né? Ia na quaresma para o horto, rezar e tal. Então, ele tinha um grupo das Beatas e dos Beatos. Inclusive o Beato Zé Lourenço, né? No Caldeirão. Sim. Ele foi para lá para isso, para cuidar das pessoas, né? Como ele orientou, porque ele tinha o dom de liderança. Isso que o Padre Enciso via nas pessoas, né? E ele confiava, você vai fazer isso, você faz aquilo. Esse dom era nato dele, né? Então, é isso que me chama a atenção, entre Padre Enciso e a Beata, esse carinho que ele teve por ela, essa defesa, mesmo diante do bispo, né? Ele preferiu retirar de suas ordens do que deixar a Beata sozinha. Nossa, Dorinha, eu poderia passar aqui 2 horas te escutando, 3 horas. E eu não parava de falar. Mas é muito bom, muito bom. Eu só gostaria de agradecer, né, a sua presença aqui, foi muito bom nesse momento que a gente está vivendo a Semana da Beata e que a gente possa também marcar outros momentos para que a gente converse sobre o Horto. Eu também agora estou professor de uma das escolas do Horto, no Vereador Francisco Barbosa, e é muito bom saber sobre as histórias de lá, que você se apropria mais, né? Pode falar, comentar com os nossos alunos que também não sabem as histórias, né? E muito obrigado, Dorinha. De nada, precisando. Então eu convido vocês. Eu acho que é dia 23 agora, vai haver uma pequena palestra na escola Sebastião Teixeira Lima, junto com o pessoal do Teleférico. E Dorinha, a outra Dorinha convidada também, e algumas pessoas de lá. Se puderem participar, Pronto, de acordo com a nossa agenda, a gente vai marcar presença. Obrigada, ouvintes, por acompanharem mais um episódio do Pode Saber. Os capítulos vão ao ar nas segundas-feiras, às 11h30. Fiquem ligados. Até a próxima.